as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? As long as... Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, amados, vocês sabem que eu gosto muito de compartilhar as coisas aqui com vocês, né? Mas eu estava aqui vendo aqui uns comentários, respondendo como sempre, né? E eu sempre me deparo com comentários aqui, né? Muitos sábios, sabe? De pessoas que têm um entendimento, uma mente mais aberta, outras, né? Aqueles velhos comentários, né? Como sempre, aqueles velhos comentários falando mal de mim, dizendo que eu não sei de nada, que eu sou ignorante, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aqueles velhos, né? A esses comentários eu relevo, né? Porque o que me interessa aqui não é o que as pessoas, né, pensam de mim ou falam de mim, porque, né? Quem banca as minhas contas, é tudo, né? Não é ninguém, certo? Então, eu estou mais interessada aqui no que realmente edifica pra gente, certo? Porque esses comentários assim não me edificam em nada e não edificam as pessoas que vão ler ele também, né? Mas eu estava aqui e me deparei com esse comentário aqui, né? De uma inscrita aqui que está sempre aqui com a gente, né? Eu sempre, quando estou aqui nas lives, eu vejo ela comentando, gosto muito dos comentários dela da live, ela tem uma mente mais aberta, né, para certas coisas. E aí eu me deparei com esse comentário, né, aqui em um dos meus vídeos bem recentes, e eu gostaria de compartilhar com vocês também, né. A gente fez um vídeo aí, gente, sobre, né, a questão que eu disse, né, que de fato, né, nenhum sentimento que o cônjuge tenha por você vai trazer ele de volta, né? Ou a lei do retorno faz com que ele venha de volta para você, né? E tem muita gente que é muito emocional, né? Aquelas pessoas que são literalmente muito emocionais, certo? Que acredita que um sentimento que o marido tenha ou a esposa tenha por ele ainda, alguma coisa forte ainda, algum tipo de sentimento vai fazer ele voltar. E como eu falei no vídeo, é necessário uma libertação, porque o sentimento, né, esse sentimento que eles sentem, né, não sustenta um relacionamento, né, gente? Eles podem até voltar, como em muitos casos, que volta por causa de um sentimento que sente por aquela pessoa, né? E não permanece ali por muito tempo e vai embora de novo, que é aqueles casos que a pessoa chega, né, conversa ali com a pessoa, diz que ama ela, a pessoa se derrete toda aos quatro, né, arreia os quatro pneus ali pelo marido, recebe ele na hora errada, porque recebe sentimentalmente, né, no emocional, porque ele fez muitas declarações de amor, falou algum sentimento por ela, né, do sentimento dele por ela, e ela achou que aquilo é o suficiente, né, para se reatar um relacionamento, aí acaba que recebendo o marido na hora errada. Certo? E como eu falei já em outros vídeos, não só nesse, que, né, o sentimento, né, não é o que sustenta um relacionamento, né? Não pode ser o sentimento, né, que sustente, né? Tem que ter muito mais. Lógico que dentro de um relacionamento existe sentimento, né? O seu sentimento que você tem pelo seu marido ou o seu marido tem por você, mas não é isso, né? Não é isso aqui que sustenta o sentimento, né, que sustenta um relacionamento. A gente sabe que tem que haver muito mais, né? Só isso aqui não basta, né, o sentimento. Então, como eu disse, né, o sentimento não segura por muito tempo. Uma hora a pessoa, certo, né, esse sentimento vai se decaindo, né? E aí vai embora de novo, como acontece em muitos casos, porque recebeu por meio do emocionalismo, né? Da emoção, do sentimento. Então eu vou ler aqui, né, o comentário da pessoa, né? Dentro desse tema aí, como eu já vinha postado aí, tem um vídeo aí, né, sobre isso, né? E a pessoa diz assim, ó:
Vou ler aqui, tá, gente? O comentário dela foi super grande, mas muito interessante pra gente compartilhar aqui. Diz assim, ó. O que a irmã está falando é pura realidade. Enquanto a pessoa está em trevas, ela não associa os sofrimentos, né? Ou seja, as consequências, né, gente? Isso aqui é fato, certo? Realmente, a pessoa que vive no pecado, que vive nas trevas, ela não assimila como sofrimento, né? Ela não associa, por isso que elas estão cegas, né? Que esses sofrimentos que elas sofrem, né, que o seu marido ou amante sofre um com o outro ali, na verdade são as consequências, como a gente já falou aqui. Mas eles não assimilam como consequências. E muitas vezes, até vocês não, mas, porque vocês estão cegos também. Mas verdadeiramente, né, eles não assimilam como consequências. Então, por isso que eles acham normal e tão natural a vida que ele leva com as amantes, né? Que eles levam com seus amantes. Então vamos ver aqui, né? Enquanto a pessoa está em trevas, ela não associa os sofrimentos, consequências do que ela vive, com os erros cometidos, pois os olhos dela, né, ou dele, o que ela está fazendo é algo normal. Deixar a família fazer rodízio de amante não é nada demais, pois não importa o quanto a pessoa sofra ou sinta saudades, seja lá o que for, essas coisas não vão fazer com que ela volte atrás nas suas loucuras, pois isso que a oração tem, por isso que a oração tem que ser no sentido de que Deus traga discernimento, exatamente, certo? Discernimento a ela. Certo? Por quê, gente? Como eu já disse aqui a vocês, né? Para o marido voltar, né? Ele precisa ter um certo discernimento, certo? As escamas precisam cair, certo? O que liberta o seu marido é a ciência, é o conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver entendimento, e quem que dá esse entendimento? Quem dá essa ciência a ele, certo? Né? Quem faz essa parte? Logicamente que o conhecimento. Se ele não tiver conhecimento da verdade, certo? Né? Eles precisam ter o conhecimento da verdade, certo? Né? Eles precisam ter o conhecimento da verdade. E só quem, né, traz esse conhecimento é o Espírito Santo, né? Que diz para ele, que fala para ele, né, a verdade, né? Então, por isso que eles precisam ser libertos, certo? Porque a libertação traz eles ao discernimento, ao entendimento, né? Só o discernimento é que traz ele à realidade, certo? Tira ele da ilusão que eles vivem, da cegueira que eles vivem, e o Espírito Santo traz discernimento a essas pessoas, certo? Por isso que ela precisa de uma libertação. Certo? Vamos continuar aqui. Né? Porque fazendo algo normal. Deixar a família fazer rodízio de amante não é nada demais. Para eles que estão cegos não é nada demais, né, gente? Pois não importa o quanto a pessoa sofra ou sinta saudade. Pois é, como eu disse, às vezes a pessoa sente muita saudade de você, mas não volta, certo? Sente, fica ali, corrói, fica doendo ali, às vezes até chora de saudade de você, certo? Sente um pesar ali de saudade de casa, de saudade de estar na comunhão com você, mas não volta, certo? Por quê? Porque também, por outro lado, tem o orgulho, tem a soberba, por isso precisa da libertação, porque o sentimento eles têm, algum tipo de sentimento eles têm, mas a soberba, o orgulho, não deixa eles reconhecer, não deixa eles reconhecer que precisa voltar para casa, que precisa, se para voltar para você ele sabe que precisa pedir perdão, pedir desculpa, e o que essas pessoas quando estão cegas, elas não querem, por causa da soberba, do orgulho, elas não querem pedir, né? Ali, elas não querem se diminuir, elas não querem se humilhar ali perante você para pedir perdão, certo? Para pedir desculpa por causa do orgulho e da soberba, não é verdade? Então veja aí, né? Então,
né? Pois não importa o quanto a pessoa sofra ou sinta saudades, seja lá o que for, essas coisas não vão fazer com que ela volte atrás nas suas loucuras. Por isso que a oração tem que ser no sentido de que Deus traga discernimento a ela, para que ela entenda que o que ela está passando é fruto dos seus erros, pois é. Para que ela entenda que abandonar a família é pecado e que se ela não se arrepender, o seu final será a destruição. Pois é, por isso que ela precisa, tá vendo, gente, de arrependimento, certo? Ela precisa de arrependimento. Sem o arrependimento, né, que no caso aqui a libertação, ela precisa de uma libertação para que venha o arrependimento, porque se essa libertação não vir, como é que ela vai se arrepender do que ela vive? Como é que ela vai entender que essas consequências que eles vivem, certo, verdadeiramente ali, são consequências dos erros dele, certo? Por isso que eles precisam de uma libertação. Eles precisam passar por essa libertação, porque essa libertação vai dar discernimento a eles, para eles entender que aquilo que eles escolheram foi um erro, certo? Né? Foi um erro, né? Que eles fez errado, que eles fez escolhas erradas, e que se eles não saírem dali, eles vão ser autodestruídos verdadeiramente. Então, a gente sabe que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem convence ele, quem traz ele ao arrependimento, a esse arrependimento que eles precisam ter, né? Esse arrependimento, que com esse arrependimento, com essa libertação, vai trazer o arrependimento, que esse arrependimento que eles vão vir, vai trazer consigo também o discernimento para entender que tudo isso aí, certo, foram consequências do erro dele, da escolha dele, certo? Então vamos continuar aqui, né? Para que ela entenda. Deixa eu ver onde foi que eu parei, né? Por isso que a oração tem que ser no sentido de que Deus traga discernimento a ela, exatamente, para que ela entenda que o que ela está passando é fruto dos seus erros, para que ela entenda que abandonar a família é pecado e que ela, se ela não se arrepender, o seu final será a destruição. Esse negócio de pedir a Deus para colocar amor no coração do cônjuge, isso é totalmente desnecessário, pois é. Pois quando acontecer a libertação dessa pessoa, os sentimentos bons florescerão naturalmente. Exatamente, gente. Como eu já disse em inúmeros vídeos aqui. O sentimento bom vai vir. O sentimento que seu marido nutria por você antes, certo? Aquele sentimento, né, que ele nutria por você antes da destruição do casamento de vocês, eles vão vir automaticamente. Por isso que não tem a necessidade, não é a necessidade neste momento, certo? Porque os sentimentos, como eu já disse em inúmeros vídeos aqui, que eu digo que o amor que eles têm só está adormecido, né? Eu não já falei em muitas lives aqui que o amor que eles sentem por você está adormecido, o amor dele não acabou, certo? Ele está adormecido, né? Ele está adormecido pelo pecado, pelo ódio, por outros sentimentos, né? Ali, né? Que encobriu, né? Ali, que encobriu esse amor, esse sentimento que outrora ele tinha por você. Então esse sentimento, essa saudade, está lá, certo? E assim que Deus libertar ele, e assim que Deus, né, o Espírito Santo trouxer discernimento para eles e com isso vinha o arrependimento deles, esse sentimento automaticamente, gente, esses bons sentimentos junto com outros, porque Deus dará outros bons sentimentos, naturalmente vai colocar esses sentimentos dentro do coração do seu marido, da sua esposa, certo? Esses bons sentimentos florescerão junto com outros que Deus dará a seu marido e a sua esposa. Se ele dá isso, se ele faz isso, se Deus faz isso com você, com certeza ele vai fazer isso com seu marido, certo? O que acontece quando a gente vem ao arrependimento? Quando a gente foi na presença de Deus, os bons sentimentos pelo nosso marido nos surgiu automaticamente, porque, né, eu tinha sentimento. Eu vou ser sincera aqui para vocês, vou parar aqui um pouquinho pra gente continuar aqui, pra eu dizer isso aqui para vocês terem um entendimento aqui nisso, para que vocês mudem o foco da oração de vocês no que realmente importa, no que realmente é necessário. Então veja, quando, certo,
quando o meu marido, né, decidiu se divorciar de mim, decidiu acabar com o nosso casamento, logicamente que eu estava muito magoada, com raiva, com muita raiva dele, não com ódio, né, quando sou uma pessoa que gosta de juntar ódio, mas com raiva eu posso ser sincera aqui, porque eu nunca fui uma pessoa de ódio, assim, de ter esse sentimento de ódio, naquele ódio que você deseja literalmente o mal para a pessoa. Ódio é uma coisa, raiva é outra, tá? Embora se você alimentar a raiva, ela vai progredir por ódio. Mas eu estava com ódio. Para começo, eu estava com raiva dele, né? Não com ódio. Eu estava com bastante raiva dele, bastante magoada, certo? Eu tinha o sentimento ali, né? Eu tinha o sentimento, mas esse sentimento que eu tinha por ele por algum tempo foi soterrado, né? Eu nunca deixei de amar. O fato é aqui, como eu sempre disse para vocês aqui, que eu nunca deixei de amar o meu marido. Nunca deixei de amar ele porque ele pediu divórcio a mim, porque ele foi embora de casa, porque ele casou com outra pessoa, porque ele fez família com outra pessoa. Eu sempre digo para vocês que o meu amor por ele, certo, só cresceu, certo? O que é que acontece, né? Então ele estava ali, doído, estava corroído, mas ele estava ali. Ele estava ali, ele ficou ali. Ele foi soterrado por algum tempo, certo? Ficou por algum tempinho ali soterrado por causa, né, dos outros sentimentos, da raiva, de algum sentimento ruim. Ele foi soterrado. Os sentimentos bons, os sentimentos, eles são soterrados, certo? Da mesma forma que acontece com os cônjuges de vocês. Então, depois que eu busquei a Deus, comecei a buscar a Deus, automaticamente, gente, conforme eu fui orando a Deus, Deus foi me sarando, Deus foi me curando, Deus foi liberando o meu coração. Esses sentimentos que eu já tinha pelo meu marido, eles foram se ressurgindo, eles foram florescendo naturalmente. Os bons sentimentos que eu já tinha por ele, foi florescendo, certo? Foi florescendo, e com isso Deus aumentou o que eu posso dizer para vocês aqui com todas as certezas, certo? Deus foi só aumentando esses bons sentimentos que eu tinha pelo meu marido, certo? Ele foi aumentando mais, e foi isso que verdadeiramente me ajudou, sim, a perdoar o meu marido, certo? Foi esses bons sentimentos que foi aflorando, certo? Que Deus foi conduzindo ali, aumentando esse sentimento, que fez verdadeiramente, né, eu consegui perdoar o meu marido de verdade, liberar o perdão para ele, perdoar ele de verdade e seguir minha vida, certo? Sem sentir raiva dele, ódio dele, mágoa dele, ressentimento dele e tudo mais. E foi isso que fez com que até o meu deserto, certo, fosse feito de oásis, né? Porque eu consegui liberar, quanto mais, né, cedo eu liberei esse perdão para com ele, com certeza, mas o meu deserto foi de oásis, e eu dou graças a Deus que eu consegui liberar o perdão, né, praticamente quase no primeiro ano, certo, né? Então isso foi muito bom para mim, porque o que veio depois só foi muito bom o meu deserto, né? O que logo depois veio, né, foi o meu deserto, certo? Não, um deserto um pouco mais árido, mas com certeza eu já havia, né, perdoado ele. Então foi muito melhor para mim, certo? Né? Já tô contando aqui um pedaço do meu testemunho aqui para vocês. Então foi muito melhor para mim. Então meu deserto foi mais florido, o meu deserto foi mais lindo, o meu deserto foi mais de oásis, o meu deserto foi melhor do que, né, se eu não tivesse perdoado ele antes, né? Então, por isso que eu digo a vocês, quanto antes vocês liberar o perdão, melhor vai ser o deserto de vocês, tá? Então, como eu disse aqui, esses sentimentos, né, eles vão ser, né, automaticamente, quando o seu marido vir a esse discernimento, automaticamente esses bons sentimentos que eles já tinham por você vão ser afloridos, vai ser acrescentados, como eu disse para vocês, como aconteceu comigo, que eu sou aqui, né, mais um testemunho, prova viva aqui de que Deus realmente faz dessa forma, certo? Por isso que não é uma coisa agora necessária pedir a Deus esse sentimento, porque ele já tem, ele já existe, certo?
Deus só faz florir mais. Só que você precisa ter esse discernimento de que seu marido precisa de uma libertação, de um entendimento, certo? Porque não serão esses sentimentos aqui que vai trazer ele de volta. E sim o discernimento que vinha à mente dele, à cabeça dele, o conhecimento, a ciência disso aqui que é o conhecimento, certo? De que ele está no erro, de que ele está no pecado, de que ele está no adultério, que ele precisa abandonar o pecado, certo? Para sair daquilo e tal, certo? Para ele realmente, né, para essas consequências sanar e tudo mais, certo? Pronto, terminei aqui, né, gente? Eu li aqui, né, como a pessoa botar esse negócio de pedir a Deus para colocar amor no coração do seu cônjuge. Isso é totalmente desnecessário, né? Porque ele já tem esses sentimentos, certo? Né? Pois quando acontecer a libertação dessa pessoa, os sentimentos bons florescerão naturalmente. Exatamente. Aí a pessoa botou aqui, gente. Vamos ler aqui a outra parte aqui, que eu parei aqui para contar um pouquinho aqui do meu testemunho, né? Vamos ver. Vou contar um relato de um homem, né? Olha que interessante. Ela vai contar aqui um relato do homem. Vou contar um relato de um homem conhecido meu. Ele abandonou a família há mais de 10 anos. Viveu com a amante cerca de 6 anos. Se separaram. Agora, depois de 2 anos, adivinha para quem ele pensa em voltar? Para amante. Isso mesmo. Ele nem cogita em voltar para a esposa. Detalhe, ela passou 10 anos sozinha, mas agora também está com seu amante. Eu conversando com esse homem, ele me relata que não tem paz, que não consegue dormir bem, só tem paz quando está no trabalho. Mas como não tem oração, não tem intervenção divina, ele acha tudo normal. Ou seja, sofrimento ou vida boa, não tira a pessoa do pecado, só Deus faz isso. Olha que interessante, gente, esse relato aqui, né, desse conhecido dessa moça aqui. Veja que ele abandonou a família, né, como ela mesmo relata aqui, ele abandonou a família há 10 anos, né, viveu com a amante cerca de 6 anos, se separaram, e agora, depois que ele se separou da amante, né, ele cogita em voltar para a esposa? Não, para a amante. Por quê? Certo? Por quê? Né? Por que ele cogita? Porque não houve, certo? Verdadeiramente não houve aqui, certo? Não houve uma intercessão, não houve uma oração, certo? E veja que interessante aqui que ela diz que ele acha tão normal essa situação dele. Ele mesmo diz que não tem paz, não consegue dormir bem, certo? Né? Não tem paz quando está no trabalho, né? Veja, e ele acha isso normal. Isso, a gente sabe que isso não é normal. Não é normal uma pessoa, nunca vai ser normal, gente. Nunca vai ser normal uma pessoa, certo? Não ter paz, certo? E nunca vai ser normal uma pessoa não dormir bem. Porque se não for uma questão física, uma questão física, vai ser uma questão espiritual. Então não é normal, mesmo de ambas aqui, certo? Não é normal uma pessoa dizer que não dorme bem, certo? Que não tem paz quando está no trabalho, não tem paz, certo? Não é normal, a gente sabe que não é normal. Quando a gente ouve relatos como esse, a gente vê que essa pessoa aqui, ela não tem uma vida normal, não é normal, mas ela vê a vida dela como normal, ela acha que é normal não ter paz, não viver, não dormir bem, ela acha que é normal. Isso não é normal, queridos, certo? Mas essas pessoas estão cegas, esses maridos, essas esposas estão cegas, certo? Né? E veja, não há intervenção aqui, não há nenhuma intervenção, então ele vai achar logicamente que esse homem aqui acha tudo normal. O sofrimento dele tanto faz, né? Esse sofrimento que ele vive aí, tanto faz, e ele acha normal esse sofrimento, e a gente sabe que não é normal esse sofrimento, certo? Né? Mas como a pessoa mesmo disse aqui, sofrimento ou vida boa, gente, não tira a pessoa do pecado, certo? Só Deus faz isso, verdade, certo? Porque às vezes a pessoa tem uma vida, certo? Toda troncha, toda errada, certo? E sofre, mas ela acha normal. E tem pessoas que, por outro lado, tem uma vida muito boa, certo? Né? Tem condições melhores, tem uma condição melhor, tem uma
um luxo maior, tem, né? Ali, e acha que também, né, ter vida muito boa, certo? Não é normal você ter uma vida muito boa e não é normal você ter uma vida que só tem sofrimento. Não é normal para ambas as partes, o fato é, certo? Se você tá numa vida muito boa, tá em alguma coisa errada. E se você tá numa vida que só vive de sofrimento, também não é normal. Tem alguma coisa aí, certo? Então veja, mas aqui veja, ele cogita em voltar, separou-se da amante, deixou a amante faz 2 anos, mas cogita em voltar para a esposa legítima, não, para amante. Por quê? Porque não houve uma intercessão. Não houve uma intercessão. Então veja, muitos, né? Veja que o sentimento de apego a ela ainda permaneceu, tá vendo? Mas ele cogita em voltar para ela, mas não voltou. Veja, o que é que eu quero dizer outra coisa aqui também? Veja, ele cogita em voltar para amante. Certo? Em voltar. Né? Então veja que existe aqui, mas não voltou, gente, nem todo sentimento. Então veja, a gente tem que ter, né? Logicamente, né? Que a gente tem que analisar aqui caso com caso, mas o fato é esse: se não há uma intervenção divina, e há casos que não precisa, como eu já disse aqui inúmeras vezes, que há casos que as duas pessoas são maleáveis, né? A gente falou, aqui chegou a falar, ai, irmã, mas eu conheço alguém que teve seu casamento restaurado por Deus e ela não orou, ela não buscou, ela não fez isso, ela não pagou preço. Mas como eu disse lá, gente, no vídeo, né, que eu falei aí pra vocês, essa pessoa não precisou porque ambas quiseram, né? Esse casamento não foi restaurado por Deus. As duas pessoas tinham um coração maleável, tinham um coração aberto, um coração perdoador e não precisou da intervenção de Deus. Há casos e casos, certo? Como a gente já analisou aqui, há casos e casos. Há casos que precisam de uma intervenção de Deus e há casos que não precisa de uma intervenção direta de Deus. Pode até haver uma intervenção indireta, mas não precisa de uma intervenção direta de Deus, certo? Né? Então a gente tem que ver casos por caso, né? E há casos que a pessoa deixa bem claro que não volta, que não quer mais. Então é nesses casos assim que a pessoa diz que não tem jeito, que não volta, que não quer, certo? Que precisa de uma intervenção de Deus, certo? Para mudar, né? Para fazer com que a pessoa volte atrás ali na sua decisão, que ela veja que aquela decisão dela é errada, certo? Precisa de uma intervenção de Deus ali, certo? Mas a gente sabe que em outros casos não precisa, porque as duas pessoas são abertas, né? Tem um coração mais aberto para as coisas ali, né? Para reconhecer os seus erros. E existem outras não, que né? Quebra a cara mesmo e vai, certo? Então veja, então a gente precisa, né, ter esse discernimento, certo? De que a gente não pode, né, orar pelos sentimentos. Vamos orar, né, para que Deus dê discernimento para o seu marido. Senhor, abre a mente do meu marido. Como é que você ora? Vou lhe ensinar agora, irmã, como é que eu oro. Senhor, abre a mente do meu marido. Bota discernimento dele, Senhor. Traz arrependimento, Senhor, ao coração dele. Senhor, né? Traga arrependimento, bota conhecimento, certo? Traz entendimento, né? É isso, gente. Faz ele reconhecer que está no pecado, certo? Né? Isso aqui que você vai orar, certo? É simples. Vamos continuar aqui, certo? Por isso se alegrar porque o cônjuge está passando por dificuldade ou fica revoltado porque ele está aparentemente bem, não muda nada, não muda em nada a condição dele. Só revela que quem faz isso precisa de libertação também, pois não conhece a Deus. Não devemos nos preocupar com o que está acontecendo do outro lado, exatamente. Não temos que ensinar a Deus a fazer nada, temos que orar pela libertação e as demais coisas o Senhor os acrescenta. Exatamente isso aqui, gente.
como eu disse para vocês, que a gente não deve se preocupar com a vida que o marido leva lá com o amante, nem a vida que o amante leva com o marido, ou sua esposa leva com o amante dela, certo? A nossa preocupação aqui, o nosso entendimento, nosso foco deve ser em volta disso aqui. A gente tem que botar na cabeça o nosso cabeça aqui, a gente tem que entender que eles precisam de uma libertação. Sem libertação, não importa se eles estão lá quebrando a casa, certo? Porque isso não vai mudar nada, certo? Eles podem estar lá, um arrancando o rabo do outro lá, certo? Jogando coisa na cara do outro, xingando um ao outro. Isso não é sinal de que, certo, ele vai voltar para você também, não, certo? Se você souber de uma, por exemplo, aqui, você soube de uma briga que ele teve com o amante. Tem gente que já fica feliz com isso, né? Oh, meu Deus do céu, eu ficar feliz por causa de uma coisa dessa, gente? Não, certo? Por causa de uma briga, porque soube que o marido brigou com a amante, porque soube que ele, né, porque eu já vi casos aqui, porque soube que ela correu atrás dele com uma faca na mão, a Rita, né? Ô Rita, volta, né? Sabe, né? Tem uns casos aí que parece o caso dessa Rita aí, da música aí, certo? Aí o povo já fica, ele vai voltar, ele vai ir. Não vai, gente, se não tiver liberto, é mais fácil. Em alguns casos, sabe o que acontece? Ele deixa a amante, depois volta, alguns dias depois ele fica ali, ó, que nem esse homem aqui, certo? Né? Deixa às vezes porque não aguenta as brigas que tem com ela. Como eu falei no vídeo aí, às vezes a pessoa tem o sentimento ali, mas não consegue deixar aquela pessoa, né? Às vezes, né, ela fica com o sentimento ali, mas não volta para aquela pessoa. Ela fica com o sentimento, né, pelaquela pessoa, mas não volta porque não aguenta conviver com ela, pela questão que ela digamos aqui, que ela é pegajosa, é ciumenta. Muitas vezes a pessoa não consegue conviver com aquela pessoa, certo? Porque, certo? Às vezes a pessoa é pegachenta, é ciumenta, cobra demais, certo? Pega muito no pé, certo? Aí a pessoa não consegue conviver com aquela pessoa, mas porém tem aquele sentimento por aquela pessoa, mas não consegue conviver com ela. E muita gente vive dessa forma, gente. Acaba, por isso que vem com essa, acaba, volta, olha, é uma coisa. Então muitas vezes esses maridos acabam casamento, passa 2 meses, passa até mais tempo, e acaba voltando, né? E acaba voltando. Uma vez uma sogra ligou pra mim, que eu acompanhava ela, e ela disse pra mim assim, Patrícia, o meu filho, né, porque ela estava lutando pelo casamento da nora dela, lógico, a nora legítima, certo? Ela, né, e ela veio me contar, Patrícia, meu filho se separou da amante dele, certo? Mas, né, aí depois, uns 2 meses depois, ou foi 1 mês depois, ela contou feliz, alegre, né, pra mim, porque ela achava que o filho dela ia voltar pra esposa dele, né, pra nora legítima dela, certo? E ela, né, ela ficou feliz, logicamente, eu digo, dê glória a Deus mesmo, né? Mas eu sabia ali, né, que ainda não era, né, o fim. Né? Até porque eu acompanhava o caso de perto, eu sabia que não era ali ainda que ele ia voltar, certo? E, né, porque esses casos acontecem muito, né, gente? Esses casos do marido se separar da amante por uns meses, por alguns dias, e eles voltam de novo, acontece demais. Por isso que não deram ainda, né, no canto vitória antes do tempo. Então, veja o que aconteceu. 1 mês depois, ou foi 2 meses depois, ela contou pra mim que o filho dela foi atrás da amante e fez as pazes com ela, e eles voltaram a morar junto de novo, certo? Retornaram ao convívio de novo, certo? Né? Retornaram ao convívio de novo. E isso foi esse ano, né, pra lá. Ele voltou lá com ela, né? Eles brigaram pra lá, por isso que eles se separaram lá, né? Ela me contou o motivo na época, porque eles porque ela se separou, porque eles se separaram. Eu não me lembro bem agora, mas, né, uma briga lá, tal, e cada um foi pro seu lado. Aí, não deu 2 meses, 1 mês, ele não aguentou, que ele tinha o sentimento, né, logicamente, aquele sentimento doentio, né, pela amante, né, aquele sentimento de amarra, porque ele não foi liberto. Então, igual esse caso desse homem aqui, né,
Ele cogitava o quê? Ele ficou esses 1 mês ou 2 meses separado da amante, mas ele cogitou, né? Ele não cogitava em voltar para a esposa legítima, ele cogitava em voltar para amante. Por quê? Porque ele não estava liberto ainda, certo? Então ele cogitava em voltar para amante. Tanto fez, né, que foi atrás dela, né, abanando o rabinho para ela, foi abanar lá o rabinho para ela e eles voltaram. Né? Por quê? Porque ele ainda não havia liberto, ele ainda não estava liberto. Então veja aí, certo? Né? Veja aí que em muitos casos, certo? A pessoa, né, essa condição não muda. O fato deles estar bem ou não estar bem não vai mudar em nada, porque eles podem até estar bem, certo? Mas se ele não tiver liberto, se seu marido não tiver liberto, não adianta. E eles podem até não estar bem, podem viver em pé de guerra direto lá. E ainda assim, eles não cogitar em voltar. Porque não será as coisas erradas, né? O sofrimento que ele vive lá com ela que vai fazer ele voltar. O fato aqui, gente, que não será o sofrimento da pessoa, certo? O sofrimento da pessoa que vai fazer ele voltar para casa. É mais fácil ele acabar com ela, ficar sozinho por um tempo. Aí quando sentir saudade dela, volta, ou não querer voltar. Isso pode ocorrer? Pode, como há em muitos casos, certo? Né? Que acontece, quando não consegue mais conviver com a pessoa por causa da situação, a pessoa fica longe, se separa, vai para lá e fica. Tem casos que a pessoa se separa da amante e fica meses e até anos sem arrumar ninguém, certo? Sem voltar para ela e sem arrumar ninguém, fica só mesmo. Mas sempre cogitando ali em voltar para a pessoa, mas não volta porque não aguentava mais ela, porque a pessoa, né, sabe que vai acontecer a mesma coisa, vai ser as mesmas brigas, as mesmas situações, as mesmas coisas, então não volta muitas vezes. Então veja, não vai ser certas dificuldades, não vai ser o sofrimento que ele tem lá, que ele passa lá com a amante, porque isso aqui eu posso dizer com certeza para vocês, certo? Tem aí provas e mais provas aí do sofrimento que eles passam. É que nem aquele caso do caso que eu botei aí para vocês, o caso da amante, né, que mostrou aí de fato como é a vida que ela vive lá com o marido dos outros, né? Ela lá revoltou-se e quis mostrar como é a vida dela, né? Não, logicamente que nem todas vão mostrar, nem todas as amantes vão mostrar, né? Mas essa daqui mostrou o que de fato acontece do outro lado. Ela se revoltou e mostrou, olha, tá aqui, ó. Você viu lá o vídeo, eu postei o vídeo aí pra vocês, a gente comentou sobre o vídeo. Veja aquele caso é um exemplo aqui nessa situação que eu estou falando agora. Esse caso dessa moça, certo? É uma moça jovem, que você vê, certo? É uma moça jovem, né? E ela vive naquela situação, aquela tristeza, aquela situação, certo? Que é um relacionamento, né? Que você vê que já é um relacionamento abusivo. Você vê a situação dela, certo? Mas ela não sai daquilo, veja. Ela não sai, o sofrimento que ela passa ali, certo? Ela não sai daquilo, porque se ela tivesse, certo? Ela não sai. Foi uma das coisas que eu acho que eu falei bem pouco lá no vídeo, mas ainda falei, certo? Ela não sai. Ela não saiu, veja. Eu tô aqui, ó, faz 12 ou 13 anos que eu tô com ele aqui, olha o sofrimento, olha isso aqui, é sempre assim, já teve outras vezes pior, né, e tererê, por quê? Porque ela acha aquilo normal, ela tá lá, ela não se arrependeu, certo? Ela não se arrependeu, ela tá lá, naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, certo? Depois fui lá, vi outros vídeos dela, ela já falou, isso aqui é todo dia, isso aqui é assim, mas ela não sai, gente, ela não sai do convívio dessa pessoa, desse homem, que ela, em outro vídeo eu vi que ela disse, certo? Que depois vai ser um tema aqui que a gente vai tratar, ela disse que ele já tentou subir no telhado para tentar matar ela. E ela não deixou esse homem. Ela tá amarrada a esse homem, certo? E ela não deixou. E essa amante não deixou, certo? Né? Ela vive naquela situação, né? Vive naquela situação ali, naquele sofrimento todo, juntamente com os filhos que ela teve com ele, certo? Vive naquele sofrimento, mas ela não quer sair, ela não quer abandonar isso aqui, ela não quer, e tudo aquilo que ela tá passando ali, a gente sabe que é consequência do pecado dela também, certo?
É consequência do pecado dela, de ter destruído uma família, é consequência de aquilo tudo ali também, é consequência da escolha errada dela, de estar vivendo com um marido que não é dela, é dos outros, que ela tirou, certo? E de alguma forma, direta ou indireta, ela, né, destruiu uma família, certo? Ali ajudou a destruir, então tá ali juntamente com ele, né? Ajudou a destruir. Então veja, mas tá ali porque ela acha que é normal aquele sofrimento. E a gente sabe que não é normal, gente. Não é normal aquele né, sofrimento que ela passa ali, certo? Aquelas brigas, aquelas coisas que sempre dá ali, né? E não quebra-pau. Quebra tudo que tem dentro de casa, o que sobra quebra tudo, aí nunca vai ter nada, realmente, né? Como ela mesmo disse, eu não tenho nada e o que a gente conseguiu coisar é assim, assado, ó. Porque é daquele jeito. Tem pessoas que vivem daquele jeito, certo? Vive num pé de guerra em casa e acha que é normal. Não é normal viver no pé de guerra. Não é normal viver daquela forma. Não é normal viver assim. Sabemos disso aqui. Mas ela sai? Não. Por que ela não sai, irmã? Porque ela, né, precisa de uma libertação, gente. Ela precisa de uma libertação. Aquela moça precisa de uma libertação, né? Ela precisa de uma libertação. Certo? Para ela sair daquilo, porque senão ela não vai ficar só 12, 13 anos, como ela disse ali, que a vida dela há 12 anos, 13 anos é daquele jeito. Não, ela vai viver muito mais, ela pode viver 50 anos lá, daquele mesmo jeito, certo? Apanhando, levando, né, sendo humilhada, sofrendo aquilo, tudinho ali, ela pode viver até a vida dela todinha ali, daquele jeito, vivendo com aquele mesmo homem, certo? Mas sempre daquela maneira ali, sempre daquela forma ali, e morrer naquela condição ali, gente, como acontece em muitos casos, certo? E morrer naquela condição ali. Então veja aqui, não é, o que eu quero dizer aqui para vocês, não é a questão do sofrimento que vai libertar o seu marido, que vai tirar ele lá, porque como eu disse, ele pode acabar o relacionamento com o amante e não querer voltar para você, certo? E pode ficar e arrumar outra, como acontece em outro caso. Tem marido que não aguenta uma das amantes, arruma outro. Quantos casos a gente já viu aqui, gente? Certo? Há casos que não aguentam um tipo de amante, arruma outro. Aí quando não dá, vai para a terceira amante. Quantos casos eu já acompanhei aqui de pessoas, certo, que não dá certo com uma amante e vai para outra amante. E se não der certo com ela, vai para outra amante. E nunca cogita em voltar para sua legítima esposa. Arruma outra. Melhor do que a outra amante, né? Melhor entre aspas. Aí quando também tem algum probleminha, aí arruma outra. E vai assim, vai. Certo? Por isso que vocês têm que ter uma mente aberta para essas coisas. Porque não é isso aqui, certo? Que vai dizer o sofrimento que seu marido sofre lá com a amante, que vai trazer ele de volta, certo? Porque ele pode muito bem deixar ela por não aguentar conviver com ela e arrumar outra, certo? Por isso que eles precisam de libertação, gente. Por isso que eles precisam de libertação. E em outros casos, muitas vezes, certa pessoa vive lá uma vida melhor, mas não tem paz, mas também não abandona, vive uma vida boa, entre aspas, uma vida melhor, não vive naquele pé de guerra que nem a amante ali, né, no vídeo, não vive que nem aquela amante que vive no pé de guerra, mas tem algumas brigas, mas a mulher, né, é ciumenta, pega muito no pé, possessiva, não chega àquele ponto lá, tem uma vida mais ou menos, né, tem uma condição melhor, mas não chega naquele ponto ali, mas ainda assim aquilo dali também, a fato da pessoa ter uma vida boa com a amante, também, certo? E de ter algumas divergências, certo? Não faz com que ele deixe ela e cogite voltar para você também, certo? Né? Não cogita, eles precisam de uma libertação, certo? Então é isso que eu deixo para vocês aqui, certo? Né? Ele precisa, a gente tem que focar, temos que orar pela libertação, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Vocês entendem aqui? Certo? Que o essencial aqui, o essencial neste momento, nesta hora, é verdadeiramente, né, que o marido venha, certo, ao arrependimento através da libertação, certo? Então ele precisa dessa libertação, então a gente tem que orar pela libertação, amém? E que Deus abençoe
aqui, meus amados. Fica na paz do Senhor.